como é que usa copy para me livrar do chefe chato, para sair do CLT, para conquistar minha liberdade, as 4 liberdades, né? Liberdade geográfica, para trabalhar de onde você quiser. A liberdade de tempo, para trabalhar a hora que você quiser, quantas horas você quiser. A liberdade financeira, de não precisar estar ativamente trabalhando ali para ganhar as horas. Foi muito triste a época que eu tinha que trabalhar em shopping, na minha visão, porque eu fazia as contas de quantas horas eu tinha que trabalhar para pagar o almoço e eram quase 2 horas de trabalho para que eu pudesse pagar o meu almoço. Como é que eu ia sobreviver daquela forma por tanto tempo? E a liberdade de expressão, que na minha visão é uma das coisas que as pessoas mais querem nesse processo aí de nova vida, novo mundo, né? A gente ficou preso em casa e aí percebeu que, caramba, eu tô ali preso no meu trabalho, eu não cresço, eu não posso trazer melhorias para a empresa, eu me sinto estagnado, eu não sou reconhecido pelo que eu faço. E copywriting te dá liberdade de expressão, liberdade de expressar suas palavras, impactar vidas, mudar vidas e ser muito valorizado pelo que você faz. Principalmente porque a gente tá na era de ouro para pessoas comuns que querem se tornar, né, que gostam de escrever e querem se tornar copywriters, porque por muito tempo foi, né, escritor, escrever, foi realmente uma profissão não muito valorizada, principalmente aqui no Brasil, mas agora esse jogo virou. Por alguns anos a gente não ter desenvolvido tão bem assim a nossa cultura, leitura, escrita, esse tipo de profissional está muito escasso, é desenvolvedor e copywriter que as pessoas estão caçando até no exterior. Eu tenho vários alunos e alunas de Portugal que estão tomando conta aqui dos clientes porque tá realmente em falta aqui no Brasil. Claro que muitos deles são brasileiros também, que moram em Portugal, mas tá aí uma grande oportunidade para você fazer transição de carreira e atuar numa área que é muito gostosa. Eu vou te contar um pouquinho mais sobre ela aqui nesse vídeo. Uma dúvida muito comum é: poxa, quanto tempo eu preciso estudar para conseguir atuar como copy? Quanto tempo eu preciso praticar para me sentir confiante? Quanto tempo eu preciso me dedicar para fazer essa transição de carreira? Eu vou te contar um pouquinho de como foi para mim e para alguns dos meus alunos e acredito que vai te inspirar e te ajudar e te dar algumas ideias de como você pode fazer essa transição de forma sutil. Eu sempre tive essa ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então na época que eu trabalhava como vendedora de shopping, eu estudava inglês e também fazia faculdade e também fazia academia. Então, eu já tinha uma vida bem ativa, assim, desde os 18 anos. Então, eu nunca tive muita dificuldade em fazer mais do que uma única coisa. Então, quando eu consegui fazer o intercâmbio, eu estava dando aulas presencialmente e também online. No intercâmbio eu atuava como babá e eu também, nos tempos livres, né, às vezes as crianças dormiam ou então no período da noite, eu tava sempre estudando ou dando aulas de inglês ou abrindo um e-commerce. Eu fiz isso lá nos Estados Unidos, eu apliquei copy no meu e-commerce, mas depois eu percebi que mesmo vendendo e tal, sendo interessante, ganhando em dólar, pra mim não tava sendo viável porque eu não via uma coisa interessante pro longo prazo, eu não me via desenvolvendo habilidades interessantes fazendo isso e eu sempre tive essa mentalidade de me tornar valiosa, mais do que ter um negócio valioso, me tornar valiosa, para que se me jogar em qualquer canto do mundo eu consiga me desenrolar. Então o inglês foi realmente por esse desespero de, caraca, eu preciso ter um diferencial competitivo. Eu fiz faculdade de processos químicos, então eu pensei, bom, é uma área que tem bastante demanda, tem poucos profissionais, então pode ser interessante pra mim. Mas a real é que na época eu não tinha dinheiro nem pra fazer entrevistas, processos seletivos que demoravam às vezes 5, 6 etapas, demorava bastante tempo, eu não tinha esse tempo assim pra perder. Eu tive essa oportunidade de fazer um intercâmbio que eu investi R$3.000, porque era de trabalho e estudo. Tive a oportunidade de escrever, né, de fazer um curso de escrita em inglês lá, eu me saí muito bem, ó, feliz da vida. E então, durante esse intercâmbio, eu também estava estudando copy, né? Foi sem querer que eu estudei copy, foi por conta do e-commerce. Eu estudava às vezes produção de conteúdo e tudo mais, mas não copy especificamente, eu conheci copy mesmo lá nos Estados Unidos. E eu consegui um emprego depois desse intercâmbio, eu estava prestes a voltar pro Brasil, meio desesperada, porque para trabalhar como química eu ia ganhar, sei lá, R$3.000, se muito, né? Se conseguisse ainda ganhar isso, a minha faculdade não era tão forte assim e, enfim, não era nenhuma engenharia, então eu fiquei bem preocupada e eu consegui um emprego lá
como negociadora, gerente das operações. Eu ficava no telefone negociando cargas, né, vendas. Então era com persuasão que eu trabalhava e eu aprendi muito nessa época. Não durou tanto tempo. Enquanto eu estava fazendo isso, eu também tinha um e-commerce. Enfim, eu estava estudando, me desenvolvendo e eu comecei a atender clientes como copywriter. Como é que funcionava? Eu trabalhava umas 12 horas, 13 horas por dia, às vezes. Era de casa, era no telefone, era na internet, mas era exaustivo. A minha cabeça ficava fritando. Eu trabalhava às vezes sábado, às vezes domingo, mas em todo o tempo livre que eu tinha, eu tava escrevendo copy. Então, quanto tempo você, Roberta, demorou para conquistar resultados? Eu acredito que é um pouco cruel comparar assim uma história com a outra. Por quê? Eu tinha até esquecido que eu tinha escolhido fazer a minha especialização em inglês lá escrevendo, mas tá aí uma oportunidade que eu tive de me desenvolver um pouco nessa área. Eu não era muito boa em redação. Eu tinha bastante criatividade quando eu era mais nova, mas me chamavam de doidinha, que vivia no mundo da lua e tal. Eu tinha um universo paralelo, assim, o mundo da Roberta, mas eu fui travando isso porque eu não queria ser doidinha, né? Eu queria ser uma pessoa normal e tal. Então eu não me sentia criativa, eu não tinha confiança para atuar como copywriter e eu queria trabalhar lá nos Estados Unidos, né? Eu já tive essa oportunidade, eu não queria largar, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não estava me desenvolvendo como pessoa. Eu ainda trocava horas por dinheiro. Então, era uma preocupação muito grande. E se eu quebrar a perna, o que eu faço? Eu tenho que parar de trabalhar e como é que eu pago minhas contas? Então, eu comecei a juntar bastante dinheiro. Limpei a minha reserva de emergência para poder comprar um treinamento gringo lá, que eu aprendi muito mais sobre copy lá. E foi revolucionário para mim, porque eu me lembro de ter ajudado alguns poucos clientes de forma gratuita, porque eu nem pensava que era possível, assim, trabalhar com isso no Brasil e ser valorizada, reconhecida e tal. Não tinha quase ninguém falando sobre isso, principalmente no Instagram, que é hoje onde mais tem, né, gente falando sobre isso, nos blogs também. Então, era muito recente e eu vi resultados muito expressivos quando eu ajudei essas pessoas. E já logo na minha primeira campanha eu consegui ganhar 10 mil reais. E pra mim foi chocante, né? Embora a conversão do dólar eu ainda ganhasse mais lá nos Estados Unidos, pra mim era um universo assim de muitas possibilidades, porque eu ganhei aquilo como comissão. Eu me lembro de começar assim cobrando 500 reais pra escrever 4 e-mails por mês, 2.500 pra fazer uma página, 5 mil pra escrever 2 páginas e alguns e-mails. Depois comecei a escrever pra lançamentos e ganhar muito mais porcentagem, então foi para 300 mil, meio milhão, 1 milhão, começou a ficar surreal, começou a crescer muito e foi no começo simples, mas ao mesmo tempo eu tive bastante tempo de dedicação. Então o que eu recomendo que você faça? Se você trabalha, né, durante o dia, tira algumas horinhas ou de manhã antes de ir pro trabalho ou quando você chega para estudar e praticar. Por quê? Porque pode ser que você leve muito mais tempo, mas é importante que você vá, que você avance, porque copy é para todo mundo, é para você melhorar nas negociações, é para você conseguir às vezes posições melhores no seu trabalho, para você vender mais o que você vende, para você vender as suas ideias, para você persuadir pessoas, né? Pro bem, hein? Pro bem. Então, como é que funcionou essa transição de carreira para os meus alunos? Bom, eles entram na formação APL, né, que é um treinamento que tem a parte gravada e tem também a parte que é ao vivo ali, online, claro, com acompanhamento. Então, é como se eles trabalhassem, né, fizessem um estágio enquanto aprendem. Então, você aprende, aplica, tem revisão e sai com o portfólio pronto e revisado. Então, com mais de 3 anos de experiência treinando copywriters, eu cheguei à conclusão de que em 4 semanas é o tempo ideal para uma pessoa comum que está fazendo transição de carreira absorver o conteúdo, conseguir colocar em prática e já começar a trabalhar. Então, boa parte dos alunos em 4 semanas, às vezes 3, às vezes 2, já conseguem trabalhar. Por quê? Porque não é nenhuma ciência espacial. São textos, existem estruturas, existem técnicas, tudo bonitinho, mastigadinho pra você. Toda a dificuldade que eu tive lá no começo pra aprender, nossa, eu li centenas de livros, centenas, tá? Eu lia muitos livros, mesmo que eu não entendesse, não era o meu momento ainda, mas eu lia muito pra poder tirar alguma coisa dali, colocar na prática. Tudo que eu vi nos Estados Unidos ainda não chegou aqui no Brasil, ainda vai chegar. Esse marketing mais diretão, eu cheguei fazendo esse marketing mais diretão, fiquei por quase 2 anos vendendo
e-book, com funil, upsell, cross-sell e tudo mais. E eu vim mais com esse marketing direto pra cá, e aí depois a gente foi adaptando mais porque estava acontecendo no momento que o mercado de lançamento está muito aquecido e precisa muito de copywriters. Quanto mais você domina copy, mais resultado você tem, com menos investimento em lançamentos. Então, você como iniciante não tira menos de R$5.000 para escrever um lançamento inteiro. Isso, assim, é um valor mínimo para uma pessoa que já, sei lá, escreveu 1, 2, 3 lançamentos. Se você ganha alguma comissão nas vendas, é infinito a quantidade de dinheiro que você pode ganhar. Então, por isso que a liberdade financeira existe. Porque eu escrevi a campanha assim em 3 semanas, né, uma campanha completa de lançamento, com processo de pesquisa e tudo mais. E depois eu ficava off se eu quisesse por mais um mês, sei lá, se eu quisesse ganhar menos, né? Se eu não tivesse tantas ambições, né, desejos, eu poderia simplesmente trabalhar muito menos, tirar muito mais tempo de folga, viajar bastante. Mas eu decidi ter uma empresa, me desenvolver. Hoje a gente já tem 50 pessoas trabalhando com a gente, né, com colaboração entre monitores da formação e também até freelas e tudo mais. Então a gente expandiu muito em apenas 3 anos. Isso é o poder do copy. Porque você escala demais. Eu tenho alunos em todos os cantos do mundo, porque você pode trabalhar de qualquer lugar, literalmente. Você também pode trabalhar se você mora na Europa e quer trabalhar na Europa, ou não mora e quer trabalhar, pode. É claro que tem que ver essas questões fiscais, né? Mas eu já tive clientes brasileiros que moravam nos Estados Unidos e eu tava morando aqui no Brasil atendendo eles, eu nem conheço pessoalmente. Teve também quando eu estava morando nos Estados Unidos ainda, né? Eu decidi ficar por mais um tempo, estender meu visto, e eu atendia pessoas aqui do Brasil. Então não depende de onde você está. Então a transição de carreira, ela vai acontecer. Se você tem um pouco de pressa, o que eu recomendo que você faça? Bom, junta uma grana o máximo que você conseguir para se sustentar, sei lá, por 1, 2 meses e corre atrás de clientes todos os dias. Por quê? As pessoas querem também copywriters iniciantes. Eu diria que tá entre 50 e 50, assim, para avançado e para iniciante, que me pedem diariamente lá no perfil @robertacvl. Eu indico os meus alunos, eu passo as oportunidades para eles. Por quê? Porque você consegue nessa profissão se desenvolver muito mais rápido do que em qualquer outra profissão. Para eu ser uma química plena, sênior e tal, eu precisaria de anos de experiência. E eu seria, né, plena ou, enfim, sênior em uma área específica. Se eu tivesse que ir para outra empresa, eu tava lascada, porque eu ia entender sobre petróleo aí, como é que eu ia trabalhar com saneamento básico. Ia me limitar demais, eu teria que fazer uma especialização específica, investir muito dinheiro nisso, e o retorno ia demorar alguns anos, a empresa poderia me demitir e depois, enfim, é muito limitado. Agora, com copy, você pode ser freela, né? Você não precisa nem ter CNPJ, você pode ter um CNPJ como MEI, você pode trabalhar como CLT, enfim, são infinitas possibilidades. Você pode empreender, ter o seu próprio negócio. Então é uma habilidade que você desenvolve e que você vai usar pro resto da sua vida. Persuasão, negociação, vendas, tudo isso é pro resto da sua vida. Então não tem o porquê você não aprender, não tem o porquê você não, às vezes, fazer uma renda extra com essa habilidade, porque você não precisa de nenhum investimento. As mãos você já tem. Acesso à internet eu sei que você tem, que você está assistindo esse vídeo. E acesso ao documentos do Google, que é a única ferramenta que você precisa usar, você também já tem. É gratuito. Então, comece, não espere demais. E me diz, ficou com alguma dúvida? Quer saber mais ou menos quanto ganha um copywriter? Quer saber o que um copywriter faz? Tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. Pode maratonar ou pode tirar suas dúvidas aqui também nos comentários, que eu amo responder todos vocês, tá bom? Deixa o dedo no joinha pra fazer valer, né, o tempo aqui que eu me dediquei pra você. E um beijão, até o próximo vídeo.